Sim, sim, sim. Para fechar a bateria de hoje, vamos ler no texto de um autor nacional, Lorival Villanova, natural de Caruru, Pernambuco. Saúde. Vamos falar um pouco sobre o construtivismo lógico-semântico. Feitas essas introduções fortes e vigorosas, vamos primeiramente organizar o que eu vou falar nesse momento agora, nesses alguns minutos que eu vou estar de frente para essa câmera. O construtivismo lógico-semântico de Lorival Villanova é uma forma que ele vai tentar abordar a hermenêutica, a construção das normas. Ele se apoia em alguns fatos que relacionam a norma, a hipótese de incidência, a situação fática e os efeitos que são gerados a partir dessa norma. Então, Lorival Villanova, de certa forma, constrói um mecanismo que a gente vai poder entender as causas e relações entre a situação no plano concreto e a situação no plano abstrato, que seriam as normas jurídicas. Bom, feitas essas considerações iniciais, o capítulo 1 trata sobre os tipos de causalidade, que são as formas de como vão se dar as relações do plano natural para o plano jurídico. Então ele define, primeiramente, ele define o que é causalidade interna. Causalidade interna, por definição, e aí eu não decorei, eu vou ter que ler, são os vínculos que o sistema de normas estabelece entre os fatos. Ou seja, os fatos-eventos se relacionam com os fatos-condutas. É o que o Kelsen chamava de o que é o ser e o dever ser. Então, existe algo que fica relacionando entre esses dois planos. Só que não passa na guilhotina de Humes a questão de o dever ser migrar para o ser. Precisa de algumas premissas complementares que façam essa ponte entre o plano abstrato e o plano concreto. E qual seria essa premissa complementar que vai permitir a relação entre esses dois planos? A gente vai ver que é por meio da hipótese de incidência, hipótese que vai conseguir transformar um fato concreto em um fato jurídico, dotado de condutas em que vão produzir efeitos jurídicos. E agora vem o pulo do gato, a questão toda que é construída do plano jurídico, vai surgir um efeito que vai originar outro fato, que seria a consequência. Mas, de uma forma sequencial até, para tentar avançar pouco a pouco sobre a teoria de Lorival Villanova, e aqui eu faço uma pausa para me refrescar, e acredito que vai ficar bem enquadrada essa terceira cerveja aqui. Vamos às disposições de Lorival Villanova. Bom, ele diferencia o que são os fatos sociais, que são fatos descritivos, né? Que não há nenhuma prescrição de obrigação, ou faculta, ou atribui poder. Esse fato social, esse fato que esclarece alguma relação social, política, religiosa, étnica, isso tudo vai contribuir para que seja formada, né, alguma norma. Esse é o plano material que Kelsen fala. É o que não seria o objeto do direito analisando friamente na teoria pura. Isso seriam as perguntas dos porquês, e não como. Lembrando que Kelsen sempre a teoria de Kelsen é baseada nas regras de autorização, né? Num sistema dinâmico, vale lembrar. Agora, esses fatos, essas condutas sociais são descritivas, eles descrevem como funciona a situação do local, do país, que seja, o que vai motivar, né, a ciência jurídica a pensar um fato social e transformar numa norma jurídica. Continuando num plano teórico ainda, ele vai pontuar que no plano conceitual a hipótese prevê uma consequência e no plano eficacial o fato ele pressupõe um efeito.
Então, de certa forma, a hipótese em abstrato relaciona-se com um fato em concreto. A partir do momento que existe uma norma prescrevendo uma hipótese de incidência e serve como recipiente, eu acho que essa é a melhor palavra que eu encontrei para reproduzir o que é uma hipótese de incidência, é um recipiente de um fato. Esse fato transforma-se em um fato jurídico e torna-se capaz de produzir efeitos jurídicos. E esses efeitos jurídicos vão proporcionar uns fatos que são as consequências normativas, é o que vai prescrever. Por exemplo, o que vai acontecer quando alguém comete algum delito, por exemplo. Será que vai pagar multa? Será que vai ter alguma pena privativa de liberdade? Não sei. Aí vai depender do sistema local, do sistema jurídico local, o que prescreve. Porque o sistema jurídico, como eu disse, são normas prescritivas, né? E o fato social descrevem o contexto local. Sendo um pouco mais técnico, em um plano, são 2 níveis. Um subtópico desse capítulo 1, ele fala que existem 2 níveis. Em um plano, a gente tem a hipótese e a consequência. Em outro plano, a gente tem os dados de fato, que são o suporte do fato jurídico, e temos as contrapartes empíricas da hipótese e da consequência. Bom, temos que ter em mente que a fração do suporte fático é o fato jurídico. Ou seja, aquilo que está na norma nem sempre vai corresponder ao fato jurídico. Muitas das vezes, o fato em concreto. O fato em concreto, muitas vezes, ele apresenta uma riqueza muito maior de detalhes do que a norma apresenta em si. Vamos pegar um exemplo? Vamos pegar que alguém matou alguém. Ok, isso existe uma hipótese de incidência no Código Penal que fala sobre matar alguém. Só que o fato em concreto, ele é muito mais rico em relação aos detalhes, né? A gente pode descrever que alguém matou alguém com uma pistola com calibre 38, à noite, por motivos de vingança. A gente pode encher de detalhes e, ordinariamente, é lógico que o suporte fático, né, que é o que realmente aconteceu, ele é muito mais rico em detalhes do que o suporte jurídico, porque não tem como nenhum código napoleônico prescreveu tantas regras que possam ser um recipiente que sirva estritamente para aquele suporte fático. Não tem como prever todos os fatos por normas. Isso é impossível. É impossível prever todas as condutas humanas em normas. E aqui entra um outro aspecto importante, que o Lorival Villanova fala mais à frente, que as normas jurídicas, elas se prezam a regular condutas humanas, né? Às vezes está muito quente, preciso me refrescar. Não tem como. As condutas humanas que são prescritas pelas normas jurídicas. Então, o que eu tenho mais a falar aqui, para não ficar muito longo, vou passar isso daqui. Uma coisa que eu consegui notar é mais ou menos um ciclo que serve para um entendimento de como um fato se transforma em um fato jurídico. A primeira coisa é que o direito em si mesmo é uma norma, é uma regra, é um preceito. E isso é muito importante, que vai abordar, talvez no capítulo 4, que a norma, ela tem efeitos que protraem no tempo. A norma, ela existe antes do fato, antes do suporte fático, porque ela vai servir como um recipiente, até mesmo pela irretroatividade das normas, seria inviável a gente assumir que a norma surgisse depois de um fato. É muito mais plausível que a gente suponha que uma norma ela tenha o seu campo definido e estruturado antes de algum fato acontecer. É lógico que o fato ele contribui pelas suas repetidas vezes de
de acontecimento, enfim, ele adquire certa recorrência no tempo, e aí o jurista extrai esse fato e escreve uma norma. Mas, para que um fato jurídico possa acontecer, a norma já tem que estar estabelecida antes. Então, a norma é a priorística ao fato. Bom, algo mais que eu posso acrescentar sobre esse texto, que realmente é muito grande, e é uma coisa bastante importante que é uma expressão que casos são exemplos acadêmicos que são dados, que o Villanova fala assim: eu destaquei e eu fiz questão de destacar esse texto como se fosse para tatuar aqui, tá até em caixa alta aqui no meu resumo, que um dos efeitos do fato jurídico é o estatuir uma norma. Bom, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que a gente tem que considerar os efeitos que um fato jurídico ele pode assumir. Por quê? Uma norma, se for parar para pensar, ela é uma regra, sim, está ali de uma forma estática, mas a partir do momento que ela serve de recipiente para um suporte fático, aí vem essa hipótese de dissidência e encaixa com parcela desse suporte fático e prevê uma consequência, prevê um efeito, aí sim a gente tem uma norma. Aí sim surge uma nova norma, né? Surge um efeito do qual a gente vai poder analisar. É o clássico exemplo de texto, das diferenciações entre texto normativos e norma. Texto normativo é o que está no papel, que a gente abstrai a partir de uma leitura. Agora, norma é o que a gente consegue abstrair a partir da leitura do artigo com a interpretação e definição dos efeitos. É o caso clássico de ter um meio de transporte em massa e está escrito: não é proibido a entrada de animais. Só que aí chega uma pessoa e é proibida a entrada de cachorros, sendo mais específico. Aí chega uma pessoa e entra nesse transporte público com hipopótamo, porque o texto normativo estava escrito que ele não poderia entrar com um cachorro, mas nada falou sobre hipopótamos. Mas, na mesma situação, uma norma pode ser abstraída de forma diferente. No caso do que entra uma pessoa com cachorro e está explicitamente proibida a entrada de cachorro, mas essa pessoa é cega e esse cachorro é o cão-guia da pessoa. No caso, esse cachorro é a extensão dos olhos da pessoa. Então, será que seria vedado a entrada com um cão-guia? Não, porque a norma que se extrai desse caso é diferente do que se extrairia de outro caso. Então, a norma que é gerada a partir de uma aderência, de um suporte fático com uma hipótese de incidência, ela é casuística. Então, cada caso vai originar uma norma diferente. Por quê? Porque os efeitos serão diferentes. Isso também se aplica na gradação da pena, porque o juiz vai fazer uma dosimetria da pena que vai considerar o efeito de um caso criminal diferente do que consideraria de um outro caso criminal. Então, a norma do qual o juiz vai extrair os efeitos é diferente. Uma pausa. Acho que eu consegui fazer um resumo bem curto sobre o texto do Lorival Villanova, porque ele é um texto... Ele é bastante dividido de tópico a tópico, mas é um texto que, de certa forma, se repete. Mas uma coisa que ele coloca, que existe um limite para a causalidade, que é o limite da gente poder relacionar um fato que acontece de natureza humana com um fato jurídico. E esse limite da causalidade que ele coloca é justamente a norma de origem. Ele faz uma divisão entre a norma pressuposta,
que é a hipótese para reconstruir conceitualmente o sistema, ou seja, é uma pré-norma. É como se existisse uma ideia ainda de fazer norma. Como se fosse Tô vendo que a conduta de agredir alguém pode ser tipificada de uma forma mais rígida. Isso seria a norma pressuposta, porque ainda não existe. Só que ainda existem as normas minimais, que são as formas que uma norma vai ser elaborada. A sua forma de aprovação, as formas de reforma, enfim, são as normas postas, positivadas, que vão definir o processo legislativo. E aí sim, por fim, existe a norma de origem. E aí que é o limite da causalidade para Vila Nova. Sem norma de origem, um suporte fático, ele é meramente um suporte fático, porque eu não tenho como abstrair um fato jurídico de algum suporte fático para o qual ainda não existe nenhuma regulação, não existe nenhuma norma. Então, esse é um limite que Lorival traça para dizer que não posso ir além do que não está no direito, né? Ele fala da preliminar ontológica, que o direito é uma realidade com duas dimensões, uma que é a factual, que realmente são os fatos que acontecem no dia a dia e as condutas interhumanas a partir das relações que são travadas, e que também há uma outra dimensão que fala sobre a objetivação dos significados normativos, que nada mais são que a positivação das condutas que o direito optou por regular, porque é impossível que sejam reguladas todas as condutas. Continuando, ele fala sobre a causalidade física e a causalidade normativa. A causalidade física e causalidade é igual a causalidade, é uma causalidade não normativa que se subdivide em causalidade natural e causalidade sociológica. Nada mais são as relações travadas no dia a dia. Essas são as relações que não são tipificadas por norma, não são tipificadas em alguma norma, mas de certa forma contribuem para a elaboração de normas. O direito ele vai selecionar algumas condutas que são juridicizáveis, não me lembro como é a palavra, mas são juridicamente plausíveis ou não. E ainda vai definir quais são as condutas que vão permanecer ao longo do tempo juridicizáveis, que são juridicamente relevantes, e as que não são juridicamente relevantes. Isso é natural. Isso vai depender do lugar em que você vai viver. Vai haver lugares que eventualmente existirão condutas reprováveis e outras não reprováveis, e vai depender da cultura local. Isso não existe como cravar, mas como modelo de teoria ele não pode entrar nesse mérito. O que ele pode fazer é entrar num consenso, como se ele pudesse propor uma teoria livre de interferências ideológicas. Ele não está querendo saber se vai fazer um sistema voltado para pessoas conservadoras ou se está querendo um sistema voltado para pessoas que se apoiam na ideologia de Marx. Ele não está querendo saber, ele está querendo desenvolver um sistema neutro que sirva de anteparo, que sirva de background para qualquer teoria que seja que queira se encaixar. Bom, acredito que já tenha falado bastante, e o capítulo 2 fala da prioridade, do caráter a priorístico das normas, e eu acho que isso é um ponto bastante interessante de se entender que a norma, em que pese ser originária de situações fáticas que acontecem recorrentemente, ela funciona como um recipiente que vai encaixar todas as situações que acontecerem a partir da sua promulgação e, enfim, depois que ela esteja depois que ela seja vigente, né? E, enfim, uma coisa interessante que ele propõe uma lógica mais ou menos que ele propõe é a do ser então.
significa se X pertence à classe S, então X pertence à classe P. Quando ele fala todo S é P, é como se ele falasse, se pertence a S, também pertence a P. Pertencer a P é uma condição necessária para pertencer a S. E pertencer a S é uma condição suficiente de pertencer a P. Alguma coisa desse tipo que ele tenta imprimir uma lógica racional para essa teoria dele. Bom, aplicando-se ao direito, ele fala que se o fato X pertence à classe H de hipótese fática, então deve haver E, ou seja, deve acontecer o efeito da classe E. Ele pressupõe uma lógica assim, então, que é uma linha de argumentativa bastante plausível para o direito, em que pese não ser um sistema fechado, né, em si mesmo, que você consegue pegar algumas proposições e conseguir extrair derivações dessas proposições, o direito, ele às vezes guarda muitas nuances de lógica, sobretudo no que tange a todos os cidadãos têm direito a moradia, a lazer, a transporte, enfim. Então a gente já tem Perdão, acho que tem um exemplo melhor da ação popular. A ação popular, usando esses minutos finais, vou até guardar o resumo, que ele não vai me servir mais de nada, da ação popular para a gente usar o centão e fechar minha cerveja. Todo cidadão pode propor ação popular. Isso é um fato previsto na Constituição, no artigo 5º. Contra danos do meio ambiente, patrimônio, enfim. Aquele mnemônico lá da MP3, que algumas pessoas conhecem. Isso guarda uma relação do cientão, porque não é qualquer pessoa que pode propor uma ação popular. Ela precisa ser cidadã. Então, se a pessoa é cidadã, então ela pode propor ação popular, né? Então a gente tem um raciocínio lógico que a gente consegue extrair do direito, em que pese o direito não ser um sistema fechado em si mesmo, que a gente pega proposições e consiga derivar outras proposições a partir da primeira. Mas ele permite esse tipo de análise. Então eu fecho esse vídeo, eu fecho essa cerveja. Uma boa noite a todos. Agradeço a companhia de quem conseguiu chegar até aqui, mas continuamos na luta, continuamos com muitas leituras, em que pese as leituras serem densas, serem difíceis, muitas vezes serem em outras línguas, eu tento trazer pelo menos uma cerveja para deixar a coisa mais leve. Então, uma boa noite e boa madrugada a todos.